Seja bem-vindo, bem-vindo a mais esse momento aqui no meu canal da Infância à Liberdade. Tá chegando agora no canal? Aproveita, já curte, compartilha e se inscreve no canal. É um canal novo que leva um pouco mais de autoconhecimento para você, através da história de pessoas fantásticas. E hoje eu quero contar uma história para vocês, uma história de uma menina. Vamos lá então? O dia era 20 de junho, o ano 1985. A cidade era Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O hospital se chamava Fátima. Lá nasceu uma menina, de cesariana, com a orelha marcada, tudo bonitinho. Nasceu uma menina, que hoje ia trazer transformação para a nossa vida. Essa menina nasceu com quantos quilos, Andréia? Mais de 3 quilos. Com mais de 3 quilos. Mamãe se chama Beth e o papai? Batista. Papai se chama Batista. Essa menina veio para o mundo e foi crescendo. Aos 5 anos, os pais dela se separaram. Ela era caçula, ela é a caçula de 3 irmãs. E com isso, com essa separação, a mãe começou a fazer tudo o que podia para dar conta de sustentar essas 3 meninas. E é interessante que na nossa conversa ela falou para mim que ela lembra das vezes que a mãe passava a noite acordada, fazendo conta, fazendo o que tinha que fazer para conseguir sustentar, né, Andréa, para conseguir dar conta, né? Quanto essa mãe passou, quanto essa mãe teve de momentos sozinhos ali, né? Enfim. E essa mãe deu conta, vendia natura, chegou até o momento que essa mãe alugou um quarto na casa, a Doris, Alugou. né? É. Aham. E aí a Doris entrou nessa família. Então imagina só, chegou no momento que tinha 5 mulheres. 5 mulheres. 5 mulheres numa casa, bem tranquila, né? É, bom, e aí essa menina vai crescendo e vai vendo essa mãe, pensa só, é uma criancinha, é a percepção de uma criancinha. E vai vendo essa mãe fazer o que tem que fazer para dar conta dessa família. Ver essa mãe sozinha, ver essa mãe trabalhando, ver essa mãe, enfim, se esforçando ao máximo mesmo como toda mãe. Mas o mais interessante é que essa menina nunca sentiu dificuldade. Ela sempre teve tudo o que precisava, da maneira que foi, da maneira que veio, né? Mas essa mãe conseguiu dar para ela tudo o que ela precisava. Será que ela já achava que isso não era justo? Não sei. Será que uma criança vendo a mãe sem uma rede de apoio, sem pessoas para ajudar, qual era o sentimento que aquela menininha guardava? Bom, sonho de criança, sim, ela tinha. Aos 14 anos, ela já tinha a coragem e ela queria ser a primeira presidente mulher do Brasil. Ah, isso é muito legal, Eu André. acho que eu era até mais nova, mas não lembro exatamente a idade, mas desde muito nova eu falava isso. Nessa adolescência, ela já queria consertar as coisas, olha só, né? Ela já queria ajudar e consertar as coisas, né? Então ela foi crescendo, a Andrea foi crescendo com a vontade, com muita vontade de ajudar as pessoas. E agora a gente pode perceber, a gente ama tanto a nossa mãe, tanto a nossa família, tanto o nosso pai, que essa menina que viu uma mãe crescendo, com toda a dificuldade que ela passou, sem uma rede de apoio, né? Mas dando conta da maneira dela, fazendo os bicos, vendendo o que tinha que vender. Essa menina vai crescendo com a intuição, com a vontade, com o comportamento de ajudar as pessoas. Hoje eu te pergunto, Andréia, será que essa mulher hoje, que ajuda as pessoas, que transforma a vida das pessoas, hoje não queria, não quer só ajudar aquela mãe ainda? Depois que eu te conheci, eu cheguei a essa conclusão, né? Depois das nossas trocas, das nossas conversas do teu trabalho, eu consegui entender de onde que vem essa minha vontade de ajudar as mulheres, de ajudar as mães, de tornar a nossa sociedade um lugar melhor para as crianças, para as mães e para as mulheres. É, isso aí. Na verdade, né, entender assim o que a gente faz agora na vida adulta é muito importante, né? E a Andrea realmente, ela faz, hoje o que eu vejo, né, depois ela vai contar um pouquinho do trabalho dela, mas o que eu vejo, a Andrea, ela facilita a vida das pessoas. Ela cria rede de apoio, ela conecta as pessoas. Cada vez que eu vejo ela, o carro dela tá cheio de doação para um, é livro, é comida, tá sempre ajudando alguém. Eu tenho certeza que se ela não passasse, né, com essa mãe, nessa infância, ela não viria para essa vida com esse propósito, né? Com certeza, hoje eu consigo enxergar isso. Isso é só um pouquinho da vida dela, não é quase nada. Andréia, contei só um pouquinho dessa história, mas diz pra mim, quem é essa mulher que está aqui na minha frente hoje? Falar um pouquinho da minha formação, Ioná, eu sou então a Andrea Vergani, eu sou advogada. Aos 22 anos eu fiz o exame da ordem e passei, então eu sempre fui aquela menina responsável, comprometida,
Os pais das minhas amigas adoravam quando elas saíam comigo, aí tá com a Andréa, tá tranquilo. Então, aos 22 anos eu me tornei advogada e realmente foi uma profissão assim que eu sempre amei muito. Então, por muitos anos, a Andréa foi a Andréa advogada. Assim que eu me identificava, assim que eu me enxergava. Até que em 2018 nasceu a minha filha, a Martina, e aí realmente as coisas começaram a mudar. Foi aí que nasceu a Andréa Política? Foi Aí que nesse nasceu a momento? Andréa Pode Política. dizer que foi ali que teve essa vontade? Foi ali que essa inquietude da maternidade veio ainda mais forte com a coragem de fazer não. De falar, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa a mais, né, pela sociedade, pelas mulheres, pelas mães e pelas crianças. Mas como é que isso aconteceu, André, assim, internamente? Assim, o que aconteceu? Você ficou grávida? E aí, como é que foi isso na prática, assim, para você sentir, não, preciso fazer mais, eu posso fazer mais? Eu engravidei e nesse momento eu trabalhava no jurídico de uma corporação, né, de uma pessoa jurídica. E quando eu voltei de licença maternidade, e é muito engraçado porque eu troco isso com outras mães, né? Então a gente passa uma licença maternidade inteira com medo de ser demitida, pensando, meu Deus, se eu voltar, né, se eu fizer parte dessa estatística, né, que é 50% das mulheres quando se tornam mães são demitidas. Então tu passa essa licença em maternidade inteira com essa angústia, com essa ansiedade. E aí eu não fui demitida, então eu voltei, mas quando eu voltei eu também vi que eu não fui demitida, mas eu fui expulsa do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho ele não está preparado para receber, para acolher as mães, assim como a sociedade inteira, do meu ponto de vista, não está preparado para acolher a maternidade, para acolher as mães. Quais são os desafios? Quando tu fala que não está preparado assim na prática, me fala os desafios dessa mãe que engravidou e está voltando para o mercado. Primeiro, essa questão da dispensa das mulheres que voltam de licença maternidade, que é um índice inaceitável. Uma licença maternidade insuficiente, uma licença amamentação insuficiente, uma licença paternidade, que eu acho que a gente nem pode chamar de licença, porque é 5 dias. Acho que isso já diz muito da nossa sociedade, uma licença paternidade de 5 dias. E aí tu volta para o mercado de trabalho e se teu filho fica doente, se tu precisa faltar, isso tudo é visto com maus olhos, né? Parece que tu volta e os olhos estão sobre ti para ver, será que ela vai dar conta? Será que ela continua a mesma? Sabe? Parece que o tempo todo estão te testando. Isso já desde a gestação também, né? Então foi quando eu pedi demissão. Eu não fui dispensada, mas eu, né, não tinha outra opção. Então eu pedi demissão porque não tinha como conciliar da maneira que estava. E no ano que eu saí, que foi janeiro de 2020, veio a pandemia. E as mulheres, as mães foram as principais prejudicadas. Nossa, imagina, claro. E aí? Uma mãe que trabalha faz o quê com uma criança na pandemia? Como é que vai trabalhar? Muitas foram demitidas, dispensadas. Muitas, né? Porque entre dispensar o homem, né, o pai ou a mulher... Ou a mulher que não pode ficar até mais tarde, porque tem que sair para pegar na creche. Exatamente. Ou a mulher que não pode trabalhar o final de semana, porque não tem com quem deixar aquela criança. E aí, em 2020, então, foi quando eu saí em janeiro, foi quando veio a pandemia. Em outubro teríamos eleições. E nesse meio tempo que eu estava em casa então com a minha filha, eu criei um movimento de mulheres empreendedoras, ou mulheres que fazem Floripa, para ajudar a fomentar e divulgar o trabalho das mulheres empreendedoras, porque elas perderam o emprego, elas precisavam se reinventar, elas tinham filhos para sustentar, então elas estavam fazendo bolo, elas estavam fazendo café da manhã para entregar na casa das pessoas, o que dava para fazer. O que a dona Beth fez lá no passado. Exatamente. E aí, então, eu criei um Instagram onde ali eu divulgava o trabalho dessas mulheres, né? Então, aqui tem a psicóloga que está atendendo online, aqui tem a nutricionista que está fazendo bolo, enfim. E ali eu divulgava, fazia lives, elas contavam a história delas. E cada vez mais eu fui me surpreendendo e conhecendo histórias de mulheres incríveis, trabalhos incríveis. E sempre muito forte essa questão das mulheres na minha vida. Então, em outubro teria eleições municipais. E eu falei, não, é para lá que eu vou, onde eu posso... Eu acredito que eu posso fazer mais estando na política, pensar políticas públicas voltadas para as mulheres, para as mães, e ali tu perguntou também dos principais desafios. Outra coisa que a gente pode trazer, que é muito claro para mim, é a questão das creches. A dificuldade de se ter creche integral, em período integral. Então, como é que essa mulher vai trabalhar? Como é que a mãe vai trabalhar? E quando se tem as creches, se é que se consegue uma creche em período integral, é dentro daquele horário comercial. Então, por exemplo, se uma mãe solo, ela é médica, se ela é vigia, se ela é policial, se ela trabalha no comércio, que sábado de manhã o comércio funciona. Pois é, e aí? Né? Se ela tem que dar plantão, entrar às 7 da manhã,
que ela faz? Como é que ela faz? Como é que ela vai sair mais cedo para deixar a filha em algum lugar, para dar o horário da creche? Eu já fui atendida aos sábados de manhã no comércio com caixas, com, né, mulheres, mães com o filho no colo. Então, olha o quanto a falta de política pública, ela limita a vida profissional dessa mulher, a vida pessoal dessa mulher. Por que as creches não funcionam à noite também? Se essa mulher quer continuar estudando, se ela não quer parar de estudar, se ela quer continuar pensando na carreira dela. Então, olha quantas coisas a nossa sociedade não está preparada, não acolhe as mães, não investe em política pública. E a gente vê isso, e com certeza hoje, né, Ioná, depois do nosso trabalho, do teu trabalho, eu percebo muito isso, que isso vem da minha infância, do que eu vi. Minha mãe foi uma pessoa que, depois que nós estávamos, né, formadas, ela voltou a estudar, o sonho da vida dela era se formar. Olha só. Então ela passou na UFSC e depois, com 50, foi em 2013, com 50 e poucos anos, minha mãe se formou e realizou o sonho de ter um ensino superior. Nossa, que legal isso. Que força, que resiliência, gente, olha isso. Isso é a estatística das mulheres, porque primeiro elas precisam pausar a carreira delas, os sonhos dela, a vida pessoal delas, para dar conta disso tudo, né? E aí depois de um tempo, algumas, como minha mãe, conseguiu ter esse privilégio, essa oportunidade, essa coragem, nem todas têm, né? Sim. De voltar. Força de vontade muito Força grande, de vontade né? muito André, grande. mas eu vejo tu falando assim, eu sinto tu falando e eu pergunto para mim mesmo, né? Como é que você consegue ajudar essas mulheres, tantas causas que você hoje é envolvida, como é que você consegue ajudar sem levar isso para casa? Como é que você consegue ajudar, sei lá, uma mãe, uma criança que está passando por uma dificuldade, uma coisa, uma situação de violência, uma situação de fome, uma situação de, né, realmente uma pobreza extrema? Como é que você consegue ir para casa e dormir à noite? Me conta isso. É desafiador, nem sempre eu consigo, muitas vezes eu trago para casa. E aí vem a importância de nós, mulheres e todas as pessoas, né, de a gente ter um profissional para nos ajudar nesses desafios, né? Para entender o limite, né? Entender até o onde limite. você pode ir para que você não acabe com a tua saúde física, mental e emocional. Exatamente. Em prol de uma, se você acabar com a tua saúde física, você vai ajudar quem? Exatamente. Não consegue mais ajudar. Exatamente. Mas é um desafio, né? É um desafio. É um desafio sair da situação, tá, agora eu vou para casa, na minha caminha quentinha, com a minha filha. É um desafio. É um desafio. E por isso dos nossos encontros também, Ioná. É o que tem me ajudado muito. A gente precisa desse suporte de profissionais ao nosso lado também. Para te fortalecer. Para me fortalecer. Para que aquela menininha não tenha pena, né? E para mostrar o limite. Ajudar com força, mas sem ir pro lado da pena, ir pro lado do tadinho. Não, peraí, vou te dar recursos, vou te dar pessoas, vou te mostrar caminhos, né? E saber esse limite, né? Até onde eu estou fazendo bem, ajudando essa pessoa, porque tem um limite, né? Tem algum momento que a gente precisa ajudar também que essa pessoa consiga caminhar sozinha, a gente não tentar fazer por elas, né? Pela pessoa, não... que a gente acaba castrando, na verdade, né? Deixando, tentando facilitar uma coisa que poderia ser o aprendizado dela, né, nesse momento. Né? Exatamente. É, bem isso. Tudo bem. André, me fala um pouquinho, como é que foi a tua experiência da campanha em 2020? Fiquei curiosa para saber. Aquela situação da plotagem mesmo, achei o máximo. Foi muito desafiador, mas foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Bom, tem muitas coisas para falar da campanha em 2020, então quando eu decidi me candidatar, minha filha tinha 2 anos, eu não tive apoio dentro de casa, e isso acontece com a maioria das mulheres que não tem apoio quando elas querem investir na sua carreira profissional, no seu negócio. Então eu converso com mulheres empreendedoras que muitas vezes elas vão trabalhar no negócio delas depois que os filhos estão dormindo, que a louça está lavada, que a mochila está arrumada, porque não é prioridade dentro daquela casa. Então eu senti muito isso na política também. E converso com outras mulheres que foram candidatas, que estão pré-candidatas, que nesse processo também se separaram. Então eu não tive esse apoio, minha filha era pequena, a gente estava em pandemia, então foi muito desafiador. Eu usei o que eu tinha, que eram as redes sociais, né? Claro. Muitas vezes com a Martina no colo, fazendo live, e a Martina no colo, fiz do jeito que eu consegui fazer, mas com muita vontade. E aí a questão da plotagem do carro, e aí vem um aprendizado muito grande, porque a gente começa às vezes a se comparar, né? Eu nunca tinha participado de nenhum processo, claro. Nunca nem tinha trabalhado para algum político, então eu não fazia ideia do que era uma campanha política. Não tem pessoas da família ligadas a isso, então assim, né, Você foi na cara e na coragem, né, André? Cara e na coragem. Muito mais na coragem, né? Exatamente. Tá. E aí daqui a pouco eu vi assim, meu Deus, o fulano de tal plotou 100 carros. Eu falava, meu Deus, Nossa, né, aqueles adesivos atrás do carro. Eu não consegui plotar 10. Oh, meu Deus, que vergonha que vai ser, né? Tô perdida, não consegui plotar 10 carros. E aí depois, quando vem o resultado da eleição, a gente vê que não, que, por exemplo, eu conquistei 826 votos, uma votação muito expressiva,
e que eu fiz muito mais votos do que aquelas pessoas. Então, às vezes a gente se compara, Olha né? isso, E não tá ali, porque É. às vezes o que as pessoas estão mostrando não é o que de fato está acontecendo. E aí também a gente vê a diferença também da questão de novo das mulheres. Muitas vezes as mulheres não dirigem, as mulheres não têm carro, o carro é do marido, o marido não quer colocar, porque tem muito ainda essa cultura de quem decide o voto dentro de casa é o marido. Isso está mudando, mas ainda Tá. é. Então também tinha isso. Não quer dizer que eu não tivesse voto. Sim. Talvez eu não tivesse mulheres com carro para votar. Talvez isso não fosse mais importante, mas elas estavam ali Mas comigo. estavam ali para votar em você. Para votar e para pedir o voto para as amigas. Sim. E eu ouvi Isso aí. muitos comentários na Ioná, como por exemplo, o direito das mulheres não dá voto, tu é candidata laranja. Nossa. E ainda hoje eu escuto 826 votos, foi sorte. Foi sorte porque teve a pandemia. Não foi sorte. Foi porque essas pessoas conhecem a minha trajetória, sabem de onde eu vim, sabem que todos os lugares que eu passei, eu sempre fui comprometida, eu sempre fui trabalhadora, eu sempre fui correta, eu sempre ajudei os outros. Não foi sorte. Mas parece que o tempo todo as pessoas tentam diminuir as tuas conquistas, né? Então a gente chegar num momento em que a gente consegue se apropriar da nossa história e ter certeza de quem a gente é, do que a gente construiu e a gente dizer não foi sorte, foi muito trabalho, é uma história, né? É uma construção que vem de anos. Embora eu não estivesse na política, as pessoas que me acompanharam me conhecem, sabem dos meus valores. E ainda hoje também eu escuto. Outro dia eu escutei uma pessoa da política muito experiente, que está há anos, já elegeu várias pessoas, e a gente conversando, e ele olhou para mim e ele falou: até hoje eu não consigo entender como tu fez 826 votos. E eu respondi: tu nunca vai entender, porque tu não entende a potência da união das mulheres. É isso aí. Tu nunca vai entender. E às vezes ele falava para mim assim: às vezes eu te vejo meio sozinha assim nos eventos. Sim, tu acha que as mulheres conseguem vir aqui? À noite ainda, as mães, como é que as mães vão sair? Como é que as mães vão estar no evento? É muito mais difícil. É muito mais difícil tu conseguir fazer essa mulher se mobilizar Aham. presencialmente. Isso Mas aí. não é porque elas não estão lá presencialmente que elas Que não ela estão não vai comigo. votar em você. Que ela não está fazendo campanha, né, do celular dela e da rede social dela. É isso então, aí. são muitas coisas. E aí eu vou trazer um ponto, já que a gente falou antes da maternidade. As sessões da Câmara de Vereadores iniciam às 4 da tarde, 3 vezes na semana. Terminam às 7 da noite, às vezes mais tarde. Que mãe solo, e aí a gente precisa fazer um parênteses que tem muita mãe solo casada, isso. que vai conseguir estar lá. Por isso que muitas mulheres não querem estar na política e não querem estar em alguns lugares, porque não existe essa rede de apoio. Não tem creche que fica até 7 horas da noite. Então, por exemplo, eu que sou separada, eu vou ter que me organizar para quando a minha filha estiver comigo, pedir para minha mãe, sempre 3 vezes na semana, pegar a minha filha. Então é sobre isso que a gente está falando, o quanto isso limita a vida profissional das mulheres, os sonhos das mulheres, a vida pessoal das mulheres. Né? Então o quanto a gente precisa falar disso. E eu vejo pouca gente falando disso na política, pouca gente falando de violência obstétrica, pouca gente falando das mães solos, de políticas públicas para mães solos, para mães de criança com deficiência. O índice de separação é ainda maior. Muitas vezes o pai percebe que tem uma deficiência e ele abandona na maternidade. Eu conheço várias histórias assim. Pelas dificuldades que essas mães passam. É isso. Não, como desafiador mesmo, né? E muito dos comportamentos da mulher e do homem hoje, que a gente ainda é muito tabu. Ainda é muito tabu. Então é mais, não é que é confortável, mas é desconfortável botar isso à tona. É desconfortável falar. Sim. Os teus temas realmente, assim, é como se fosse desconfortável, mas são necessários, tem que serem vistos, tem que ganhar atenção. Será que se a gente tivesse mais mulheres da política, essa licença paternidade não seria maior? Será que não teriam creches em horários alternativos? Quando tu não tem creche em período integral, tu obriga que essa mulher não consiga trabalhar, né? Porque em regra é a mulher que deixa o trabalho. Muitas vezes ela está dentro de um relacionamento em que ela é vítima de violência, mas ela não trabalha, ela não consegue trabalhar porque ela está cuidando dos filhos. A gente sabe que a questão financeira, a dependência, é sim um grande fator que faz com que as mulheres continuem num ciclo de violência. Então, olha tudo que isso engloba. E a gente não tem políticas públicas pensando nisso, infelizmente. Ou pouquíssimas políticas públicas. Mas isso está mudando. Está mudando. Está mudando, tem essas mulheres maravilhosas vindo para a política, a gente está apoiando e isso está mudando. Exatamente. Andréia, diz para mim, quais são os próximos passos? A pré-candidatura, né? Sou pré-candidata a vereadora aqui em Florianópolis novamente. Em outubro teremos eleições. E aí sim, tudo isso que eu sonho, uma sociedade com mulheres livres, livres de violência, livres de preconceito,
em que elas possam ser quem elas quiserem, livres financeiramente, que a gente possa começar a construir isso juntas. Andréia, querida, obrigada. Obrigada pela coragem de fazer o que você faz. Obrigada por vir até aqui contar um pouquinho só da tua história, né? Com certeza eu estou contigo nesse caminho, né? Então você está comigo porque eu estou te apoiando. É um prazer enorme estar perto de você. Se fosse para deixar uma mensagem final, essas mulheres aí que estão precisando de rede de apoio, que estão nesses, né, nesses desafios da vida, qual a mensagem que você deixaria para elas? Acreditem em vocês, no seu potencial. Não deixem seus sonhos para trás. Às vezes a gente tem que dar uma pausa, mas depois volta lá, pega aquele sonho, realiza. Você merece, você pode, você consegue. Se precisar, busque ajuda, mas não deixe de acreditar nos seus sonhos e correr atrás daquilo que você quer realizar. Andréia, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Ioná. Para você que achou que esse tema é importante, manda para alguma amiga, principalmente aqui da cidade de Florianópolis, para que a gente possa cada vez mais colocar e apoiar essas causas e principalmente essas mulheres na política pública. Lembra de se inscrever no canal, curte e compartilhe. E até o nosso próximo momento do Trauma à Liberdade.